Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos trabalhar com mais um gênero textual, que é o texto narrativo. O texto narrativo é um texto que apresenta ações de um personagem ou de personagens num determinado tempo ou espaço. E geralmente esse tipo de texto é escrito em forma de prosas e nele são narrados alguns fatos e acontecimentos. Onde a gente pode encontrar texto narrativo, professor? A gente pode encontrar em romance, a gente pode encontrar em novelas, em contos, em fábulas, em crônicas, a gente pode encontrar esse tipo de texto. E qual é a estrutura de um texto narrativo, professor? O texto narrativo ele tem 4 elementos, 4 estruturas, 4 bases. Primeiro é a apresentação. No começo, a gente pode colocar ali que é a chamada de introdução. É nessa parte que o autor vai apresentar os personagens, o autor vai apresentar o local onde se passa a cena, o tempo onde que tudo vai ser desenvolvido. E também depois nós temos o desenvolvimento. É ali que a grande parte da história acontece. É desenvolvida o foco das ações dos personagens. É tudo ali, ou tudo acontece no desenvolvimento. Depois, quando termina o desenvolvimento, nós temos o clímax. O clímax é a parte de desenvolvimento da história. O clímax é o ponto mais alto onde todo mundo se encontra, é a parte mais emocionante da narrativa. E depois do clímax, o problema vai ser desfeito. Eu chamo de desfecho. E o desfecho também é a chamada conclusão do texto narrativo. É ele, o desfecho, que determina qual é a parte em que encerra tudo, ou seja, é a parte final da narrativa, onde a partir dos acontecimentos, do desenvolvimento, do clímax, o conflito vai ser desenvolvido e resolvido. Depois nós temos os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Nós temos ali o narrador. O narrador é aquele que conta a história, tá? E ele pode ser dividido em 3 tipos: o narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. A gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. E aí depois do narrador nós temos o enredo. O enredo é toda a história, tá? Toda essa estrutura organizada eu chamo de enredo, é onde a trama se desenvolve, onde as ações dos personagens são colocadas. E aí a gente tem um enredo linear, que vai seguir uma linha do tempo, e o enredo não linear, que vai ficar indo e voltando ao passado, essas coisas assim. Beleza? Vamos lá. Depois nós temos os personagens. Os personagens são aqueles que participam e compõem a narrativa, sendo classificados como personagens principais, ou protagonista e antagonista. Sabe que o protagonista é aquele que vai ser o principal e o antagonista vai ser aquele que vai lutar contra o principal. Nem sempre o protagonista precisa ser bonzinho, tá? A gente tem alguns exemplos de filmes em que o malvado é o protagonista e o bonzinho é o antagonista. E também nós temos os personagens secundários, os adjuvantes, os coadjuvantes, tá? São esses os personagens que fazem parte ali. E também nós temos o tempo dentro do texto. Esse tempo está relacionado ao tempo da narrativa, porque a gente pode ter uma data específica, um momento específico, e também esse tempo pode ser cronológico, seguir uma linha, ou psicológico, através de lembranças, flashbacks. Através de flashbacks ele vai lembrando do passado e aí ele vai relacionando com o presente. O espaço é o local onde a narrativa acontece, onde a narrativa se desenvolve, e pode ocorrer no ambiente físico, ou seja, pode acontecer como aqui, no estúdio, ou também pode ser psicológico, o ambiente em que acontece aqui dentro, e também no ambiente social. O espaço é o escritor que escolhe. Agora, sobre tipos de narradores, pessoal. Os narradores, eles também são conhecidos como o foco narrativo, que representa a voz que desenvolve o texto. É chamada de voz textual. Tá? E eles são classificados como o narrador personagem. Esse narrador personagem é o narrador que participa da cena, ele está ali, a história passa a partir dele, e a história é contada na primeira pessoa, ou seja, é utilizado o eu fiz, e assim por diante, eu andei, ou no nós. Nós fomos, nós andamos,
nós conhecemos. Esse é o narrador-personagem, tá? Quando o verbo está na primeira pessoa. O narrador-observador, ele narra na terceira pessoa. Ele conhece os fatos, ele conhece as ações, ele conhece tudo dos personagens, mas ele não participa. Então ele só observa, como é o caso do nome, o narrador-observador. Ele só observa e os verbos estão na terceira pessoa, tá? Os verbos estão na terceira pessoa, que é o ele ou eles. Show? E nós temos o narrador onisciente. O que seria narrador onisciente? Onisciente quer dizer que conhece tudo, sabe de tudo. Então esse narrador conhece todos os personagens e a trama do início ao fim. E nesse caso, a história é narrada na terceira pessoa, mas quando o narrador ele deseja interferir, tá? Quando ele apresenta os pensamentos dos personagens, ela é narrada em primeira pessoa. Então o narrador ele coloca os pensamentos do personagem, aquilo que o personagem está pensando, mas não é o personagem que está dizendo, mas é o narrador, entende? É o narrador que apresenta as falas do personagem, é ele que apresenta os pensamentos do personagem. A partir do momento em que o narrador apresenta os pensamentos do personagem, não sei nem porque eu faço isso, né? A partir do momento em que o narrador apresenta os pensamentos do personagem, nós temos aí o narrador onisciente, porque ele está dentro da cabeça do personagem. Aí nós temos, para terminar, para a gente finalizar a aula de hoje, nós temos os tipos de discurso. Cada narrativa tem um discurso. Nós temos o discurso direto, em que nós temos somente a fala do personagem. Quando nós temos ali a travessão e a fala do personagem, um exemplo, nós temos o discurso direto. O discurso indireto é quando o narrador interfere na fala do personagem e o texto, a fala do personagem é dita em terceira pessoa. Em vez de parecer a fala do personagem, é o narrador que apresenta a fala do personagem. Como assim? Por exemplo, João disse, : estou com fome, para sua mãe. Ok? Discurso direto. Discurso indireto. E João disse para sua mãe que estava com fome. Perceba? O narrador, ele falou a fala. Ele disse, apresentou a fala do personagem. Discurso indireto. E o discurso indireto livre é quando nós temos a intervenção do narrador e também nós temos a intervenção das falas do personagem. Ou seja, a gente tem ali o discurso direto e indireto juntos. Quando eu tenho a fala do personagem, entre aspas, por exemplo, e também a fala do narrador apresentando a fala do personagem. É legal. Numa próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho mais com tipos de discurso. Espero que você tenha entendido sobre o texto narrativo. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo e deixe os seus comentários se você teve alguma dúvida e você pode também seguir a gente nas redes sociais. Valeu, falou, até mais. Tchau!